Na esclerodermia profunda, a gente consegue observar uma atrofia rígida exuberante, uma depressão bastante evidente, adesão aos tecidos profundos, que vai acontecer devido a um comprometimento mais importante de todo o tecido adiposo, muitas vezes até da face muscular e até também dos músculos justapostos. Tá? Ela não vai apresentar aquela coloração marfínica típica que nós já conversamos até aqui. Não observamos aquela fase inflamatória, somente uma hialinização do colágeno, tá? Que vai infiltrar toda a derme profunda e o tecido adiposo. Devido a esse comprometimento mais importante dos tecidos profundos, é comum ocorrer calcificações aqui do tipo osteoma cutis. Outras variantes clínicas mais raras da esclerodermia são as variantes bolhosa e queloidiana. A queloidiana ela vai estar sempre sobre uma placa de esclerodermia típica. Ela tem um aspecto nodular ou mais elevado, semelhante a uma queloide mesmo. Ela pode ser da cor da pele ou levemente hipercrômica. Ninguém sabe ao certo o porquê que vai acontecer, né? O estímulo da formação dessa queloide simile, ele é desconhecido, como boa parte da etiologia da esclerodermia. E ele pode acontecer, ela pode surgir sobre algumas placas de esclerodermia típica e outras não. A variante bolhosa, ela é caracterizada por vesículas ou bolhas que se encontram sobre uma placa de esclerodermia. É mais comum na variante líquen esclerose atrófico, tá? Porque nele vai acontecer um edema significativo ali na junção dermo-epidérmica e é por isso que a gente vai ter a formação das bolhas, né, que são, portanto, subepidérmicas. São clinicamente tensas e tem conteúdo citrino. A esclerodermia generalizada geralmente começa com um espessamento da pele de maneira difusa, ou seja, a gente não consegue delimitar a lesão. Ela tem uma leve predileção por se iniciar pela face e vai evoluindo progressivamente pelo tronco e por último pelos membros, tá? A gente não vai observar uma alteração da cor, a gente consegue ver somente que a pele fica um pouco mais brilhosa, tá? Vai acontecer ali uma diminuição da abertura da rima bucal e um afilamento do nariz. A gente consegue ir observando também uma acentuação das rugas periorais. E como eu já falei, ela vai evoluindo progressivamente, né, para o tronco e para os membros. Em crianças com menos de 14 anos, essa doença costuma ter um comportamento bem mais agressivo e chega a comprometer os músculos, tá? Que vai gerar então um consequente comprometimento da mobilidade. Isso aqui é denominado por muitos escritores como a morféia da criança. A esclerodermia, pessoal, ela pode inclusive se iniciar pelas extremidades, pode ser inclusive a única forma de manifestação da doença, que é o que a gente chama de esclerodactilia. Ela se caracteriza por uma atrofia rígida da pele que recobre os dedos das mãos e os artelhos, vai levar a um afilamento e deformidade dessas extremidades. Ela vai gerando também imobilidade, né? Ela pode gerar, inclusive, pessoal, um afilamento, um anel que vai comprimir as falanges, as extremidades e as articulações, que vai acabar desencadeando uma necrose e até uma autoamputação. Devido a todo o comprometimento endotelial envolvido na etiopatogenia da doença, como a gente já conversou lá atrás, né, pode acontecer inclusive uma vasculite com surgimento de pontos de necrose nas extremidades dos pacientes portadores. Esse tipo de esclerodermia está muito associada à doença sistêmica e é justamente por isso que a presença dela deve reforçar a necessidade da gente estar investigando o acometimento de alguma víscera, né? Ela pode inclusive já ser considerada uma forma mínima de esclerodermia sistêmica. Vamos conversar agora sobre a síndrome CREST. Essa síndrome, né, esse nome CREST, ele foi formado pela união das iniciais das palavras que formam um quadro clínico, né, os sintomas mais associados à síndrome, né? Então, o C representa a calcinose, o R, Raynaud, né, do fenômeno de Raynaud, o E de esofagopatia, o S de esclerodactilia e o T de telangiectasias.
Ela é considerada uma forma benigna de esclerodermia sistêmica e ela pode se iniciar por qualquer uma das manifestações clínicas que a gente já conversou até agora, mas o mais comum, né, que a gente observa na prática é que o paciente comece com o fenômeno de Raynaud, evolua com o surgimento de esclerodactilia e telangiectasias, não necessariamente nessa ordem. A esclerodermia sistêmica, ela também pode vir associada a algumas manifestações inespecíficas que são caracterizadas por púrpuras palpáveis, né, que histologicamente são caracterizadas como vasculite leucocitoclástica, pela presença de pontos hemorrágicos purpúricos na palma das mãos e na planta dos pés, por uma fotossensibilidade importante, né, que vai deixar telangiectasias intensas, residuais, pode inclusive gerar poiquilodermia. A presença de telangiectasias periungueais a gente consegue observar por uma lente de aumento ou através de um dermatoscópio. Ela pode, como sempre, representar doença sistêmica ou até mesmo uma esclerodermia cutânea com comprometimento mais agressivo, comportamento mais agressivo. A esclerodermia sistêmica pode vir associada a qualquer uma das manifestações características da esclerodermia cutânea. Tá? Mas a gente tem alguns sinais que são considerados extremamente sugestivos de doença sistêmica. Os principais, como a gente já conversou, são o fenômeno de Raynaud e as telangiectasias periungueais. Outros sinais cutâneos também muito sugestivos de esclerodermia sistêmica são lesões simétricas, acometimento difuso do tronco, esclerodactilia, diminuição da rima bucal e telangiectasias difusas. As lesões da esclerodermia cutânea elas podem preceder, né, a doença sistêmica, podem surgir concomitantes a ela ou podem surgir depois, tá, do quadro sugestivo de doença sistêmica, que normalmente começa com um acometimento esofágico. Tá? Então o paciente vai relatar para você uma dificuldade de deglutir alimentos, começa com dificuldade de deglutir alimentos sólidos e vai evoluindo progressivamente, tá, para alimentos semissólidos e pastosos, engasgos frequentes e sempre tendo aquela necessidade de líquidos para conseguir engolir. Essa dificuldade de deglutição, né, que vai acontecer secundária a esse acometimento esofágico, que normalmente abre o quadro de esclerodermia sistêmica, vai acontecer essa dificuldade de engolir, ela acontece por conta de uma diminuição da motilidade esofágica, e isso pode ser evidenciado através do exame radiológico contrastado. Após esse quadro de disfagia, né, que inicia o quadro sistêmico, o paciente costuma evoluir para um comprometimento da digestão, com epigastralgia e plenitude gástrica persistente. Tá? O quadro sequencial, né, depois desse acometimento do trato digestivo, como a gente já conversou, vem o pulmonar. Então o paciente começa a apresentar uma dispneia aos pequenos esforços e uma diminuição da capacidade respiratória. Tá? E essa diminuição da capacidade respiratória é secundária à esclerose da parede dos alvéolos. Os sintomas gástricos e respiratórios podem surgir juntos, né, na fase inicial da doença e ir evoluindo progressivamente. Tá? A incapacidade respiratória ela vai acentuar a insuficiência cardíaca restritiva, né, que vai acontecer por conta da esclerose do pericárdio. Só que esse acometimento cardíaco ele é um evento bem mais tardio, tá? Ele vai surgir depois de anos de evolução da doença, e assim como a esclerose renal, que é considerado o evento final, né? A fase final da doença, apesar de que ela é raramente observada, porque esses pacientes, infelizmente, eles costumam a ir a óbito antes do surgimento da esclerose renal por conta da própria insuficiência respiratória. A esclerodermia adquirida ela se caracteriza por um acometimento progressivo e rápido, tá? Extenso, acometimento cutâneo extenso. Então ele tem essa característica, né? Ele tem uma instalação rapidamente progressiva, só que o seu tempo ele varia, tá? O tempo é variável, o tempo de progressão. A doença ela parece que se estabiliza depois desse período de progressão. Raramente conseguimos observar as fases inflamatórias da doença. Não é observada a evolução espontânea, que geralmente acontece na esclerodermia clássica, né? Então, nessa forma de esclerodermia adquirida, essa forma ela permanece escleroatrófica por tempo indefinido e muitas vezes até por tempo definitivamente. E também não foi observado o acometimento sistêmico da doença.
A esclerodermia adquirida ela pode ser classificada em ocupacional quando ela surge em pacientes que têm ali contato frequente com substâncias que acabam funcionando como gatilho para o surgimento da doença. Nós já conversamos sobre elas, né, que são derivados do vinil, solventes orgânicos, pesticidas, epóxi e sílica. Então esse tipo de esclerodermia adquirida, né, a esclerodermia adquirida ocupacional, ela vem sendo cada vez mais descrita, principalmente naqueles pacientes que iniciaram o contato com essas substâncias na fase adulta e portadores do sexo masculino. Uma outra forma de esclerodermia adquirida é a esclerodermia adquirida iatrogênica, tá? Ela vai surgir por conta do uso de substâncias como bleomicina, cocaína, silicone, óleos tóxicos, contrastes radiográficos à base de gadolínio e partazocine. Nesse grupo, a gente observa mais o surgimento de esclerodermia em placas e é mais comum em mulheres adultas jovens, tem sido cada vez mais relacionada com o uso de próteses de silicone. Então essas mulheres costumam desenvolver o surgimento das placas cerca de 3 a 6 anos após a colocação da prótese. Elas podem responder ao tratamento convencional para a esclerodermia. Nas situações que elas não respondem ao tratamento, a proposta terapêutica é a remoção da prótese. Agora a gente vai conversar sobre o diagnóstico da esclerodermia. Em relação à esclerodermia cutânea, o diagnóstico dela é clínico, mas a gente tem que fazer a confirmação com o exame anatomopatológico, tá? Então, nas situações em que a gente desconfiar de esclerodermia, a gente vai fazer o exame dermatológico minucioso do paciente, vamos conseguir observar, né, aquela pele, aquela esclerose rígida típica da pele do paciente, que pode vir associado ou não a outros sintomas muito sugestivos de esclerodermia, que são frequentes, como nós já conversamos na parte do quadro clínico. Tá? E a partir do momento que a gente fechar esse diagnóstico de esclerodermia, a gente vai iniciar uma investigação para a esclerodermia sistêmica, né? Excluir a possibilidade do paciente também ser portador da esclerodermia sistêmica. Então a gente começa sempre com uma anamnese bem detalhada, perguntar para o paciente se ele tem algum sintoma, algum quadro sugestivo de doença sistêmica, como, por exemplo, fenômenos vasculares, né? Por exemplo, o fenômeno de Raynaud, se o paciente percebe alguma alteração vascular das extremidades, quando ele está no inverno, quando ele sente frio, nas situações em que ele manipula água gelada, se ele tem alguma sintomatologia relacionada à parte esofágica, gástrica, respiratória, cardíaca, renal. Então isso tudo tem que ser bastante investigado, bem investigado, tá? Uma doença muito importante que faz diagnóstico diferencial com a esclerodermia cutânea é a porfiria cutânea tarda de longos períodos de evolução, tá? Porque esses pacientes eles são portadores de placas esclerodermiformes, né? Muito semelhantes às que a gente observa na esclerodermia cutânea. Inclusive, histologicamente, a gente pode conseguir observar a hialinização do colágeno, que é típico da esclerodermia, podendo estar associado ou não ao espessamento das paredes dos vasos. Então, lembrar disso, pessoal, que a porfiria cutânea parda, de longos períodos de evolução, ela faz diagnóstico diferencial com a esclerodermia cutânea, né, tanto clínico quanto histológico. Com relação ao estudo anatomopatológico, né, das placas suspeitas de esclerodermia, esses achados eles são divididos em duas fases distintas, né? Os achados que a gente vai conseguir observar na fase de doença inflamatória e os achados sugestivos da fase de estado. Os achados da fase inflamatória eles são inespecíficos, é mais difícil de firmar o diagnóstico nesse momento aqui, mas mesmo assim já é possível observar a homogeneização do colágeno associado a uma agressão perianexial. Já na fase de estado, que é aquela situação que a gente já consegue observar uma escleroatrofia, né? Essa escleroatrofia já está instalada, não tem nenhuma evidência de inflamação, é possível observar, pessoal, uma fibrose intensa da camada dérmica que vai agredir o panículo adiposo e é aí que fica firmado, né? Que a gente consegue confirmar o diagnóstico histológico de esclerodermia. Nas duas fases histológicas, a gente consegue observar uma epiderme atrófica, mas retificada com ortoqueratose. O colágeno na fase inflamatória, como nós já conversamos, ele é mais denso e mais homogeneizado, e um pouquinho mais eosinofílico também, principalmente ao redor dos vasos e dos anexos.
Tá? O infiltrado inflamatório istiolinfocitário com fibroblastos, ele também é perianexial e se encontra mais intenso ao redor dos vasos sanguíneos, nós já falamos sobre isso também, tá? E vai haver um desaparecimento do coxim gorduroso perianexial, pode ter uma diminuição desse coxim ou um desaparecimento. Os cordões de colágenos neoformados, né, que estão sendo ali formados, característico da esclerodermia, eles já podem ser observados ali invadindo o tecido adiposo com pseudópodes e podem estar acompanhados com infiltrado inflamatório linfoestiocitário com fibroblastos. Tá? A gente consegue observar também o endotélio dos vasos, tanto da camada dérmica quanto da hipoderme, um vaso tumefeito, né, um endotélio mais tumefeito com uma redução do lumen, né, que, como a gente já conversou, é bastante característico da esclerodermia. Na fase de estado, que a gente vai observar é um tecido conjuntivo já totalmente substituído por um colágeno eosinofílico homogêneo e denso. E o infiltrado inflamatório aqui nessa fase ele vai estar ausente. Se ele estiver presente, ele vai estar restrito de maneira bem discreta ao redor dos anexos cutâneos, né, que já vão se mostrar atróficos. Tá, pessoal? Porque a tendência dos anexos nos pacientes portadores da esclerodermia é que eles sejam substituídos por um tecido conjuntivo fibrosado. Nessa fase de estado já vai ter acontecido ali uma grande invasão de tecido conjuntivo na hipoderme, inclusive vai ter substituído grande extensão dessa camada, tá? A gente consegue observar também um espessamento importante dos vasos sanguíneos com uma diminuição significativa do lumen, tá? Essa substituição do tecido conjuntivo, do tecido adiposo pelo tecido conjuntivo, ela fica mais nítida para o patologista quando ele consegue fazer a comparação de fragmentos de pele, tá? Com um fragmento de pele saudável contralateral. A destruição do tecido adiposo, né, como a gente já conversou, ele vai se expressar clinicamente por uma depressão da pele. Sobre a parte dos autoanticorpos, né, que são também importantes, têm alguma relevância no diagnóstico da doença, eu não vou repetir porque a gente já conversou sobre eles, tá bom? Vamos passar agora para os exames gerais. Então, nas situações onde a gente observar uma evidência clínica ou sorológica de doença sistêmica, a gente vai ter que fazer uma investigação dos diversos aparelhos que podem ser acometidos pela esclerodermia sistêmica. Um exame que ele é bastante simples e poucas vezes lembrado nessas situações é o raio-x de arcada dentária, que vai mostrar uma perda da membrana periodontal, tá? Que isso aqui é bem sugestivo de doença sistêmica instalada ou provável. Como nós já conversamos, classicamente o paciente inicia o quadro sistêmico com sintomas relacionados ao trato digestivo, né? Então ele vai começar ali com um quadro secundário, uma hipomotilidade esofágica, tá? Então, nessas situações de esclerodermia que vai acontecer o acometimento esofágico, vai haver a hipomotilidade do esôfago associado a uma redução do seu lumen, tá? Isso aí deve ser evidenciado através de um raio-x contrastado em momentos diferentes, que serve para avaliar a capacidade de esvaziamento do esôfago. A mucosa gástrica também pode ser acometida. O que a gente vai observar é que na endoscopia pode mostrar uma atrofia, né? Um achado bem inespecífico. Pode mostrar uma atrofia na endoscopia seguida por biópsia. Os intestinos mais tardiamente podem também ser afetados. Esses pacientes vão apresentar uma perda da motilidade do intestino e vão queixar para você de episódios de obstipação alternados com episódios de diarreia. Nessas situações a gente vai ter que fazer uma investigação do fluxo intestinal. A investigação da doença pulmonar é simples, a gente vai fazer através de um raio-x de tórax, que vai mostrar um comprometimento do parênquima pulmonar, e a gente pode observar também uma perda da capacidade pulmonar numa prova de função respiratória. Como a gente já conversou também, depois do sistema digestivo, o sistema pulmonar, os pulmões são os órgãos mais acometidos e eventualmente pode acontecer de serem os primeiros órgãos a serem acometidos pela doença sistêmica. Como a investigação da doença pulmonar ela é simples, o autor sugeriu que para todo paciente suspeito, né, de serem portadores de esclerodermia, ele sugere que para todos esses pacientes a gente já inicie desde a primeira abordagem a solicitação de um raio-x de tórax.